Seguimos. Vamos lá que a gente já está entrando numa reta final aí do nosso primeiro módulo, né, do nosso curso, né, construindo atletas olímpicos. Bom, a gente começou a falar um pouquinho da resistência, a gente viu os objetivos da resistência. Agora, claro, tudo está relacionado com a obtenção de energia, como eu falei antes, né? Qual a especialidade, qual é a distância da prova, qual o tempo de duração da prova. E dependendo da duração da prova, a gente vai ter uma obtenção de energia que a gente precisa preparar de maneira específica o treinamento para esses atletas já que estão em pleno rendimento competitivo, onde a gente está buscando já resultados competitivos importantes. Mas lá na base que a gente precisa treinar, a gente precisa desenvolver todo esse metabolismo, principalmente lá no começo, o metabolismo anaeróbio alático e o metabolismo aeróbio, e dando pequenas sequências de treinamento anaeróbio lático para as categorias menores aí, tudo bem? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Então a gente precisa entender quais são os sistemas de energia de acordo com a especialidade da prova. Então a gente coloca aqui alguns estudos e podem ver que as provas de 50 metros, que podem duram aí seus 22, 21 segundos, 24 segundos, aí dependendo do estilo também, no peito dura um pouquinho mais. Olha, a fosfocreatina tem uma participação muito importante, né? E o metabolismo anaeróbio glicolítico tem uma importância muito grande nessa prova de 50 metros, junto com o metabolismo dos carboidratos. E claro, o metabolismo aeróbio, o metabolismo lipolítico, nesse caso, a participação é bastante insignificante. Ok? Nas provas de 100 metros, onde a duração já é de 45 segundos, podendo chegar a um minuto e pouco, assim, dependendo do nível do atleta, né, do estilo que está competindo, também podem ver que a fosfocreatina também tem uma participação importante e o metabolismo anaeróbio lático é muito importante, e o metabolismo aeróbio, nesse caso aqui, tem uma importância quase insignificante. Ok? Assim, isso tudo aqui eu vou explicar também no módulo 2, que vai ser o seguinte, sobre o treinamento de resistência aeróbia e anaeróbia. O que eu quero que vocês entendam é que nós temos que dar prioridade ao metabolismo energético do nosso treinamento de acordo às exigências competitivas, ok? Então aquilo lá, se eu faço só trabalhos anaeróbios aláticos, por exemplo, para nadadores de 800 metros não vai ter muito sentido, porque a prova desse nadador pode durar aí seus 7 minutos e pouco, 8 minutos para as meninas, 8 minutos e pouco para as meninas, aí dependendo, claro, da categoria. E esse metabolismo energético é quase insignificante em relação à quantidade, ao tempo, né, de energia que é utilizado dentro dessa prova de 800 metros, ok? Em outros estudos vocês vão ver que basicamente é bastante similar. Olha o metabolismo, por exemplo, dos 400 metros, metabolismo misto, nesse caso, anaeróbio e aeróbio, de total importância no desenvolvimento para essa prova aqui. Na prova de 100 metros, olha só o metabolismo anaeróbio alático e lático também, tem uma importância bastante grande, e o metabolismo aeróbio é básico dentro dessa prova, ok? Já em relação ao substrato energético, o carboidrato tem uma participação muito importante, basicamente em todas as provas da natação em piscina, ok? Então, basicamente, é uma ideia que vocês estão tendo aí, depois eu explico com mais detalhes no módulo 2, ok? Bom, também essa resistência, né, em relação às capacidades biomotoras, também vou explicar com mais calma no módulo 2, por isso que eu gostaria de falar sobre os aspectos condicionais também nesse módulo, como uma introdução do conhecimento que vocês têm que ter na hora lá do treinamento, ok? Então essas explicações eu vou colocar depois nos seguintes módulos. Então, com relação às capacidades biomotoras, em relação aos objetivos fisiológicos, depende dessas metas fisiológicas, né? Então a gente divide
eu vou falar com mais detalhes no seguinte módulo, a potência alática, capacidade alática, que também pode ser chamada em uma zona alática, uma subzona intensiva e extensiva, ok? Com relação ao metabolismo anaeróbio lático, também se subdivide em duas zonas, subzonas, né? Potência lática e capacidade lática. Também em outra nomenclatura se pode utilizar uma zona anaeróbia lática e uma subzona anaeróbia lática intensiva e extensiva. Acontece a mesma coisa com o metabolismo aeróbio, também dividido em três subzonas, né? A potência aeróbia, a capacidade aeróbia e a eficiência aeróbia, tudo bem? Então, basicamente, o tempo de duração em relação a essas metas fisiológicas, a gente coloca de 4 a 10 segundos para a potência anaeróbia lática, de 10 a 20 segundos. São tempos orientativos, que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, de acordo também com as características do atleta, tudo bem? Potência glicolítica, né, que é a quantidade máxima de energia que pode gerar um sistema anaeróbio glicolítico entre 20 a 45 segundos, tá? Que está relacionado com provas, né, início de 50 metros e as provas de 100 metros. A capacidade glicolítica, que é a duração máxima que essa glicólise opera como fonte principal de energia dentro do metabolismo anaeróbio lático, ok? A potência aeróbia e a capacidade aeróbia também é chamada de metabolismo misto, ok? Que é o metabolismo anaeróbio lático e aeróbio, e a eficiência aeróbia, né? Que é o steady state, manutenção da velocidade, tratando de estar correspondente com o limiar 1, o limiar 2, o limiar aeróbio e limiar anaeróbio, onde eu faço uma determinada velocidade sem que eu tenha acúmulos de lactato importante. Tudo bem? É uma remoção, é uma produção e remoção constante que o atleta pode estar mantendo essa velocidade sem ter uma acidose metabólica importante que possa produzir essa fadiga. Tudo bem? Então, é muito importante que vocês façam essas divisões e subdivisões de cada metabolismo, ok? Para vocês entenderem um pouquinho mais o que é o trabalho de resistência dentro do treinamento esportivo aplicado à natação, ok? Vamos lá. Com relação ao que a gente estava falando, que é o treinamento em jovens, falando um pouquinho da resistência aeróbica. Então, a gente vai lá nos estudos e a gente vê que o 90% das diferenças do VO2, né, que é a máxima capacidade de captar, né, transportar e utilizar esse oxigênio, vem da herança, tudo bem? E um 10% está relacionado ao treinamento. Então, basicamente, essa variável fisiológica é genética. O treinamento, sim, pode desenvolver que esse atleta pode aumentar esse VO2 máximo, mas a melhora dele em relação à sua genética vai ser menor, entendeu? Porque a gente tem que tratar de que esse nadador utilize uma porcentagem muito alta desse VO2 máximo, principalmente nas provas de meio fundo e fundo na natação, tudo bem? O VO2 também aumenta linearmente, né, nas crianças, desde os 4 anos até a adolescência, né, entre 12 e 13 anos para as meninas, ok? Então, esse componente, essa variável fisiológica pode ir aumentando de acordo com as idades. As meninas, né, alcançam esse máximo entre os 14 e 16 anos e os homens a partir dos 18 anos, desculpa, ok? Então aí entra um trabalho aeróbio, uma faixa, né, uma fase muito alta de treinamento aeróbio em relação a esse... Quando eu falo treinamento aeróbio, estou falando de trabalhos de VO2 máximo, ok? E o limiar anaeróbio, né, está relacionado também com as concentrações de lactato, dependendo de cada atleta, de 2,5 milimoles, e também dentro de um trabalho de base, esse tipo de trabalho de limiar anaeróbio é bastante interessante fazer com os atletas, ok? Bom, com relação às zonas de treinamento, também vou falar
de maneira bem exemplificada aqui, bem resumida, porque isso daqui a gente vai falar bastante no módulo 2, tudo bem? Então, vários autores dividem essas zonas de treinamento. Então, por exemplo, o australiano, né, o Bill Sweeterham, divide, o Atkinson, divide essas zonas de treinamento de 1 a 5, tá? Aí ele classifica de aeróbio 1, aeróbio 2, limiar anaeróbio, VO2 máximo, máxima produção de lactato, tolerância lática e velocidade, né? Uma pequena descrição aqui, e ele relaciona tudo com a frequência cardíaca máxima. Então ele fala, vê qual que é a frequência cardíaca máxima individual de cada atleta, e a partir daí ele utiliza essa frequência cardíaca máxima para determinar essas zonas de treinamento, principalmente dentro da metabolismo aeróbio, tudo bem? E a partir das zonas de intensidade de VO2, máxima produção de lactato, tolerância lática, ele já chama de ritmo de prova, porque realmente essas zonas de treinamento estão relacionadas com os ritmos de nado das especialidades da natação, desde os 50 metros, ok? Até chegar na prova de 800 ou 1.500 metros, ok? E depois ele chama a última zona de intensidade e velocidade, claro que entra o ATP-CP, né? A frequência cardíaca aqui, basicamente, isso não se utiliza para essas provas, e sim ritmos de nado para as provas de velocidade, nesse caso, na natação, a prova de 50 metros. Isso é em relação a esse autor, tudo bem? Depois tem outros autores aqui, como o Navarro, que é o professor que a gente segue bastante, ok? Ele chama as zonas de intensidade de aeróbio ligeiro, aeróbio médio, aeróbio intenso, tá bom? E também está relacionado ao limiar lático, né? Ou seja, o limiar aeróbio, nesse caso, o máximo lactato em estado estável, seria o aeróbio médio para ele, e depois o aeróbio intenso ele subdivide em 3, tá? Em potência e capacidade aeróbia, velocidade crítica. Isso a gente vai falar no módulo 2, tudo bem? Então, olha só, o Garcia Manso também, que é outro autor espanhol, ele teve várias limiares de treinamento, desde o limiar mínimo, ok? Que é um trabalho já regenerativo, limiar lático, máximo lactato em estado estável. Você pode ver que aqui está relacionado, ok? Com a outra nomenclatura, relacionado com os metabolismos energéticos. Então, a gente pode falar sobre a velocidade que alcança, né? A velocidade de VO2 máximo que alcança a velocidade de VO2 máximo. Isso está relacionado também com as provas de 400 e 800 metros, a gente vai ver no seguinte módulo. Então, olha só, as zonas de treinamento têm que estar muito bem claras para a gente poder alcançar os objetivos do treinamento. Não é chegar para o nosso nadador, olha, hoje a gente vai fazer 1 a 3, hoje a gente vai fazer um trabalho de limiar anaeróbio. Mas o que é isso? Como é que se faz? Qual a intensidade real? Né? Cada um vai ter o seu ritmo de treinamento. Então, nós temos que passar essa informação para os nossos atletas e saber determinar quais são os objetivos de acordo a cada zona de treinamento, tanto aeróbias de baixa, média, alta intensidade, até entrar nas zonas anaeróbias láticas e anaeróbias aláticas. Isso a gente vai falar em próximo módulo. Tudo bem? Então, claro, com relação à intensidade, se lembra dos componentes da carga do treinamento? Falando de intensidade, olha só, a gente divide, né? Limiar mínimo, limiar lático, máxima produção, máximo lactato em estado estável, VO2 máximo. A gente pode também, com outra literatura, falar sobre aeróbio regenerativo, aeróbio ligeiro, médio, intenso, em relação à frequência cardíaca máxima, também está relacionado à intensidade, a valores de lactato sanguíneo também está relacionado à intensidade do trabalho, a porcentagem do VO2 máximo também está relacionado ao controle de treinamento, a percepção de esforço também está relacionado aos ritmos de treinamento, tudo bem? Então, vocês podem ver que as zonas de intensidade,
tem que ser bem divididas e bem trabalhadas de maneira muito específica, as combinações de zonas de intensidade, etc, etc. Ok? Então é para que vocês tenham uma ideia da complexidade de tudo isso. Chegar para o nosso aluno, hoje vamos fazer um trabalho aeróbio. Sim, fazer um aeróbio, mas como? Com que intensidade realmente? Qual vai ser as adaptações que a gente vai querer que tenha nosso atleta de acordo a essas subzonas dentro das zonas de intensidades? Tudo bem? Então a gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta na próxima aula. Até já!